Olá, aqui quem fala é o presbítero João Placonar. O tema de hoje tem como objetivo tranquilizar as famílias que tiveram casos de suicídio. A pergunta é: o suicida vai para o inferno? Todos nós temos que concordar que o suicídio nunca deveria ser a saída. É um dos pecados proibidos no mandamento. Todavia, ele não é um pecado sem perdão. O único pecado sem perdão que tem na Bíblia é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É pecaminoso? De fato é. Mas não será isso que irá separá-lo da graça de Deus e do perdão que é dado em Cristo Jesus. Se a nossa salvação vai depender de, na hora de nossa morte, a gente ter colocado em dia todos os nossos pecados, então pouca gente vai escapar, não é? Então, a pessoa que cometeu o suicídio e atentou contra a própria vida, de fato, pecou contra o mandamento, que diz: não matarás. Mas isso não a impedirá de entrar no gozo da vida eterna, porque a salvação é dada pela graça de Deus e nada pode nos separar disso. A dúvida que sempre aparece aqui em relação à possibilidade de perdão do suicídio por Deus é decorrente do verso bíblico que estabelece que, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Muitos, com base neste verso, pensam que, caso alguém morra sem tempo para confessar os seus pecados, irá para o inferno. Como, no caso do suicídio, este tempo é bem reduzido, já que consiste apenas no curto espaço entre o ato de atentar contra a própria vida e a morte propriamente dita, muitos pensam que o suicida não irá para o paraíso. Aqui, a questão é de bem entender o que é salvação. Sem querer aprofundar muito neste tema, que foge ao assunto, vemos que o tema principal do capítulo 2 de Efésios é o de que a salvação é imerecida, tanto que decorre da graça de Deus. Pois somos salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Para esclarecer mais ainda, veja que se a pessoa que cometeu suicídio for verdadeiramente cristã, ela não tem a natureza de pecadora, mesmo que possa eventualmente pecar, como o fez com o ato de suicidar-se. A eventualidade do pecado não anula nossa salvação, pois a recebemos imerecidamente, e não por nossas obras. Em conclusão, vimos que o suicídio não é uma saída aceitável, biblicamente falando, mas que, como todo pecado, à exceção da blasfêmia contra o Espírito Santo, não tem o condão de automaticamente mandar a pessoa para o inferno. Nosso papel como cristão é o de nos posicionar contra o suicídio, ajudar aqueles que estejam em situação de risco,
de matarem-se a si mesmos, e jamais julgar os que fizeram isso, pois vemos apenas o exterior, enquanto Deus vê o nosso coração. Ademais, se algum leitor deste texto está pensando em suicídio, veja que Deus é a sua lâmpada, 2 Samuel, capítulo 22, versículo 29, e coloque a sua esperança nele, pois ninguém que espera de Deus fica decepcionado. Salmo 25, versículo 3. Procure a ajuda dos irmãos e ore ao Senhor, pois o justo passa pelas diversidades, mas com Deus e o nome de Jesus Cristo não há de permanecer nelas. Isto é, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os do espírito abatido. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Espero que este ensinamento seja suficiente para tranquilizar aqueles que em sua família, infelizmente, viveram casos de suicídio. Que a paz do Senhor esteja com todos.